A ONU disse hoje que 30% da ajuda humanitária destinada para o norte de Gaza foi negada pelo exército de Israel. A acusação vem em meio a um plano de uma ofensiva terrestre em Rafah. Mariana Giangiacomo traz os detalhes para a gente. Mari, boa tarde, bem-vinda. Oi, Tainá, obrigada. Boa tarde a todos. Pois é, Tainá, a ONU ainda disse que é comum que os soldados israelenses não permitam a entrada de comboios para ajuda da população civil na faixa de Gaza e que ainda hajam com violência contra as equipes que são tão aguardadas, por multidões de pessoas todos os dias. A gente está falando de uma ajuda essencial, urgente para essas pessoas. E, claro, Tainá, na semana passada, a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel permita, sim, a entrada de alimentos, o básico para que essas pessoas possam sobreviver, e Israel deve enviar um relatório para a corte daqui a um mês dizendo quais medidas tomou. Então é um alerta importante que a ONU faz nesse momento, um alerta também muito alinhado com o que diz a comunidade internacional, muito preocupada com a situação desses civis, como a gente viu com essa decisão da Corte Internacional, também com alertas dos Estados Unidos para que Israel não siga em frente com os planos de invadir Rafah, cidade para onde foram mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de refugiados que precisaram sair de casa da faixa de Gaza. Então a gente percebe esse movimento da comunidade internacional com Israel cada vez mais isolado por essas questões humanitárias. Claro que o mundo todo se comoveu com o ataque do Hamas em 7 de outubro, mas conforme o tempo foi passando e as pessoas foram vendo o sofrimento da população civil em Gaza, que nada tem a ver com essa guerra, cresceu a cobrança para que Israel proteja esses civis e deixe pelo menos que a ajuda entre na faixa de Gaza. Os Estados Unidos mesmo mudaram muito de postura, não vetaram a resolução do Conselho de Segurança da ONU pedindo por um cessar-fogo. Isso desagradou Israel, que chegou a cancelar a conversa que ia ter aqui em Washington, na capital dos Estados Unidos, com os representantes do governo americano. Talvez essa conversa aconteça na segunda-feira, mas a gente ainda não sabe ao certo, porque apesar de toda essa pressão da comunidade internacional, a postura de Benjamin Netanyahu tem sido muito resistente. Ele até falou que Israel iria, sim, seguir com a ofensiva em Rafah com ou sem a ajuda dos Estados Unidos. Por isso, Tainá, a gente não sabe ao certo quando e se essa situação vai mudar de fato a questão da ajuda humanitária para essas pessoas na faixa de Gaza, mas é um fato que Israel tem se tornado cada vez mais isolado, sim, da comunidade internacional, e isso pode acabar enfraquecendo bastante Benjamin Netanyahu. Obrigada, Mari, pelas informações. E o governo brasileiro aprovou a adoção de medidas que garantem a entrada de alimentos em Gaza. Também temos essa notícia em destaque no site da CNN Brasil. Olha aí. Teve um elogio também depois do processo instaurado pela África do Sul contra Israel. O Brasil afirmou, depois disso, a necessidade, novamente, reafirmou, da libertação dos reféns e a solução de um Estado da Palestina economicamente viável, convivendo lado a lado com o Estado de Israel. Nessa semana, o Tribunal da ONU ordenou que Israel tomasse medidas necessárias e eficazes para garantir o fornecimento de alimentos básicos à população da Palestina na faixa de Gaza. As novas medidas foram solicitadas pela África do Sul como parte do seu caso em curso, que acusa Israel de genocídio liderado pelo Estado em Gaza. Enquanto isso, os líderes do Hamas em Gaza disseram ser necessário cessar fogo para enfrentar a crise humanitária.